Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Deus te abençoe grandemente. Que a graça de Deus seja sobre cada um de vocês. O tema do vídeo de hoje é Vida Eterna, Propósito Divino, Essência da Vida, parte 4. Olha só, para entendermos a questão da nossa existência em questão de eternidade, nós precisamos entender que Deus nos criou e nos condicionou ao tempo. É interessante a relação que os textos bíblicos faz nos textos originais quanto à questão do tempo. Nós temos duas expressões bem interessantes sobre o tempo, o Cronos e o Kairos. Qual que é a diferença? A palavra Cronos no grego é período de tempo, espaço de tempo longo ou breve. Refere-se ao tempo cronológico ou sequencial, que pode ser medido. Esse é o nosso tempo. O nosso tempo que tem 24 horas, por exemplo. Esse é o tempo Cronos. Deus nos criou e nos condicionou a esse tempo. Agora, pós-queda, nós percebemos que Deus desta maneira nos condicionou. Nós estamos inseridos no tempo Cronos. Lembrando que a eternidade, ela habita dentro de nós, mas estamos agora, depois da queda moral de Adão e Eva, condicionado ao tempo Cronos. Olha, Cronos é a personificação do tempo calculado, aquele subordinado ao relógio, da qual não conseguimos fugir facilmente. Esse é o tempo que nós conhecemos. Exemplo, nós nascemos, uns têm 90 anos de vida, outros 70, uns chegam a mais de 100, uns têm menos. Entretanto, esse é o tempo a qual nós estamos condicionados. A nossa vida é desta maneira. A vida é como uma gestação para a eternidade. Entende agora? Olha, aí nós temos também a questão da expressão Kairos, que é um tempo diferente. Não é o Cronos, Kairos, é o tempo de Deus. E agora você vai entender um pouco mais sobre essa questão. O Kairos é o tempo de Deus. Não tem como a gente medir. A eternidade não tem como a gente dimensionar, medir ela. A eternidade, em essência, é a ausência do tempo. Mas existe esse Kairos, que é o tempo de Deus. Então, a vida eterna, como um propósito divino, está condicionado a gente entender essas duas formas de compreensão da questão tempo. Perceba um texto bem interessante, que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, e versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu cronos determinado, e há um kairos para todo o propósito. E aqui a gente consegue entender com um pouco mais de clareza que a vida eterna é o propósito de Deus para nós. Então, existe dentro do tempo Cronos, esse tempo nosso aqui, em qual estamos condicionados, que é o nosso tempo de vida, a qual não sabemos qual é nesse exato momento, a gente não sabe. Dentro desse tempo nosso cronológico, existe o tempo de Deus para a nossa vida. Há um propósito de Deus para a nossa existência. Há um propósito de vida eterna para Deus, para nós, dentro desse tempo Kairos, que é, então, o tempo de Deus. Aí eu parafraseei assim: existe um tempo cronológico dentro do qual vivemos, e dentro dele um momento oportuno para que se cumpra os propósitos de Deus. Então, viver no Kairos de Deus é viver dentro do propósito estabelecido por Ele no tempo Cronos. Propósito esse gerado na eternidade. E aí o detalhe interessante, que dentro da palavra eternidade, do seu original, do hebraico, na semântica da palavra aparece a expressão aion. E essa expressão aion que diz tempo de vida, força vital, mas também a imagem móvel
da eternidade imóvel. Então, a eternidade, ela já habita dentro de nós, disse Billy Graham. E esta é uma verdade. Então, dentro dessa nossa existência, desse tempo cronos em que estamos condicionados, nós precisamos viver nos propósitos que Deus estabeleceu para cada um de nós, que acima de tudo é viver para a sua glória. Perceba, Paulo e a igreja primitiva, é interessante isso aqui, ele trabalha o tempo Kairos como o tempo certo para a vinda do Messias, para a vinda e a manifestação de Cristo. Observe essa expressão aqui, que está dizendo em Marcos capítulo 1 e versículo 15, bem claro, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aí ele faz um apelo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Cristo é o Kairos de Deus. Cristo, ele se manifestou, é o tempo oportuno, é o tempo de Deus. Nós, nessa nossa existência, sujeitados ao tempo cronos que nós estamos, o propósito de Deus é que nós vivêssemos a vida eterna, ou vivêssemos para a vida eterna. E em Cristo é possível, porque quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, quando eu aceito Cristo em minha vida, eu aceito viver esse propósito, porque o que é gerado dentro de mim, pela manifestação de Jesus, quando aceitamos pela fé a Jesus, o que está dentro de nós pelo seu Espírito, é tudo o que está ligado à eternidade. O tempo está cumprido, o reino de Deus está sendo manifestado aqui e agora, onde somos exortados a fazer bom uso do tempo em que nós temos. É importante compreendermos que, com a manifestação de Jesus e sua morte, nós vivemos em um novo tempo, um Kairos, um tempo aceitável de manifestação de justiça e salvação. Então, cabe a cada um de nós nos posicionarmos e vivermos nele. Ora, sabendo que Cristo é o Kairos de Deus, que está lá, já estava revelado para nós antes da fundação dos tempos, que Deus já havia proposto isso para nós. Um tempo que nasceria o Messias, o Salvador, e esse agora a gente entende que quando ele se manifestasse seria o Kairos de Deus, o tempo de Deus, a manifestação do tempo de Deus em nosso tempo cronos. Então, seguir e servir a Cristo é viver o propósito que está revelado lá em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo cronos para tudo, mas há um propósito de Deus que é o Kairos em que nós devemos viver. Paulo e a igreja primitiva falava de Kairos como o tempo certo da manifestação do Messias. Então, à luz do Antigo e do Novo Testamento, especialmente o Novo Testamento, a gente percebe que a manifestação do Cristo, a manifestação do Salvador, a manifestação de Jesus foi o cumprimento desse tempo chamado o Kairos de Deus. Então, esse é o propósito da nossa vida, viver para Jesus, porque Ele é o Kairos de Deus. Perceba, Ele é o Kairos de Deus, o tempo de Deus. A vida eterna é um propósito de Deus para nós. Então, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, eu passo a viver esse propósito, esse tempo. Logo, aceitando e servindo e seguindo a Cristo como meu Salvador, logo vem todo o bojo do que Ele pregou, do que Ele ensinou sobre vida eterna, sobre eternidade, sobre salvação e tantas outras coisas que o cristianismo trouxe para nós e está revelado na sua palavra, especialmente no Novo Testamento. Então, quando eu aceito a Cristo, eu vivo para Cristo, essa eternidade pela qual eu tenho ânsia de descobri-la, eu a encontro em Cristo. Cristo, então, me satisfaz. Quando a gente se encontra com Cristo, Cristo nos satisfaz, porque Ele é o Kairos de Deus para nós. Então, nós vivermos nesse tempo cronos
nesse tempo cronológico nosso. Servindo a Cristo é cumprindo a sua palavra, que está em Eclesiastes capítulo 3. Logo, nós, nessa vida, servindo e seguindo a Cristo, nós estamos cumprindo a palavra de Deus e dentro de nós está movendo algo fantástico, algo espiritual, algo que vai gerar coisas muito boas, porque dentro de nós, Cristo Jesus, pelo seu Espírito, ele se comunica com as coisas da eternidade. Então, como propósito de vida, servir a Cristo é como uma manifestação prévia daquilo que vamos usufruir e gozar na eternidade. Essa que é a questão. Há uma diferença nesta vida, o Cronos, há uma diferença daqueles que servem a Cristo, aceitaram a Cristo, estão com Cristo, e os que não assim o fizeram. Há uma diferença muito grande. Por quê? A gente aceita Cristo, repito, a manifestação de Deus pelo seu Espírito, ela está dentro de cada um de nós. É importante a gente compreender isso aí, que em cada manifestação de Jesus e sua morte, nós vivemos um novo tempo. Então, aceitar Jesus é viver um novo tempo. O tempo aceitável da manifestação de justiça e salvação, cabendo a nós nos posicionarmos e vivermos nele. E aí, as coisas vão ficar muito, mas muito boa, porque quando eu entendo que o propósito agora da minha existência é viver para Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que é a manifestação do seu tempo, do seu maior propósito, que é nos condicionar para a eternidade, a nossa vida é outra. Cristo em nossa vida muda tudo. Porque quando Cristo ele se manifestou e ele veio trazendo salvação, ele mudou tudo. E nós vemos várias passagens da Bíblia no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, Jesus ele chegando, ele entrando em lares, entrando em famílias e mudando várias situações. Para melhor, obviamente, em meio à dor de muitas pessoas, sofrimento de muitas pessoas enfermas, doentes, eram saradas por Cristo Jesus, porque Ele é a manifestação de Deus, aquilo que é eterno está se manifestando, e Deus ele tem poder para curar, por exemplo, pessoas com vários tipos de problemas e dificuldades. Jesus ele vinha, ele restaurava, renovava, transformava, alinhava a pessoa, e essa pessoa era mudada de tal forma que ela passava a ter prazer em viver, em segui-lo, e pessoas que deram a vida por ele, de tamanha grandeza do benefício que Jesus, que a sua presença causou na presença de cada um deles. E não é diferente em nossa vida também. Há uma diferença muito grande entre quem serve a Cristo e quem não serve, depois desses conceitos que passamos sobre essa questão da vida eterna como sendo o Kairos de Deus no nosso tempo, na pessoa de Jesus. Quem serve a Cristo, quem aceita Jesus como seu Salvador, ele passa a habitar nele. A palavra diz, desde lá da Antiga Aliança, na expressão do Messias, que ele seria Emanuel, Deus conosco. E a expressão Emanuel, Deus conosco, não é que ele está em volta ou fora. A semântica da palavra é Deus dentro de nós. Então, eu agora que sirvo a Cristo, estou em Cristo, estou no meu tempo Cronos, vivendo o Kairos de Deus. Então, Cristo em minha vida me faz manifestar a essência da eternidade, a essência do céu, porque Cristo, o Kairos de Deus, está em mim. Esse é o propósito de Deus para nós em questão à vida eterna. E aí a diferença ela fica bem evidente em quem serve a Cristo e aí quem não serve. A gente percebe as pessoas que estão no seu tempo, mas não vive o Kairos de Deus, não vive a Cristo, ele não consegue às vezes se desenvolver
na sua busca por felicidade não encontra, na sua busca por prazer não encontra, na sua busca pelas questões mais variadas da vida não encontram. E aí essas pessoas ficam às vezes perdidas, sofrendo, às vezes com relacionamentos que não funcionam porque não consegue viver essa espiritualidade ou viver essa paz, essa tranquilidade, sossego sem Cristo, porque Cristo é em nós que é a manifestação e a essência da eternidade. Nós que servimos a Cristo, ou você que está me ouvindo, que quer então aí seguir, aceitar a Cristo, viver para Cristo, as coisas mudam, ficam diferentes, porque, repito, a gente passa a expressar então a essência da eternidade, porque Deus ele então habita dentro de nós pelo seu Espírito e nós gozamos de muitas coisas maravilhosas e especiais na nossa vida. Dentre tantas outras coisas, o principal dela então é a salvação da nossa vida. Então, viver para Cristo é viver o Kairos de Deus. Esse é o meu desejo para cada um de vocês que agora estão me assistindo. Viva essa sua vida, esse tempo seu, Cronos. Viva com o propósito do Kairos. Viva para Cristo. Você não vai se arrepender. A nossa vida nunca mais é a mesma quando nós encontramos com o Senhor Jesus. Ele muda tudo. É o que disse Billy Graham. A eternidade já habita dentro de nós. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Aí eu te peço, compartilhe esse vídeo, me siga, aperte o sininho para que você possa receber notificações de mais vídeos e também o YouTube possa alavancar assim o nosso vídeo e chegue para muito mais pessoas. Deus te abençoe.